era um empirista, e ele procurava entender ali o cosmo, né, justamente procurando entender como é que as coisas elas funcionavam, como é que elas se ajustavam a esse modus operandi do mundo, e ele foi percebendo essa questão das causas, né, das 4 causas, onde você tem ali, por último, a causa final. Então, é como se todos nós que aqui estamos nesse mundo, sejamos humanos ou não humanos, sejamos seres vivos ou não vivos, nós temos uma finalidade, tá? Então, por isso que ele fala que o cosmo, ele é teleológico em sua estrutura. E aí ele fala uma outra coisa, né? De que nós somos dotados, isso é uma lei fundamental da natureza, nós somos dotados de potencialidade e realização. Nós somos capazes disso, ok? E aí, ele vai falando justamente dessa hierarquia que existe, né? O corpo das almas e a hierarquia de fins que ele vai apontando. Então, bem aí embaixo, vocês veem uma figura que fala, né? Dos seres não vivos que são dotados apenas de corpo, os seres vivos que são dotados de corpo e alma, mais uma alma que é só vegetativa. Aí você já vai ter o animal, que seria dotado de corpo e de alma, mas além de uma alma vegetativa, ele também teria uma alma sensitiva. Então, ele está muito ligado pelos instintos, pelos desejos, tá? E você tem um homem que é dotado de corpo, da alma vegetativa, da alma sensitiva, porque ele é um animal, né? Mas também, e aí isso que vai fazer com que ele se distinga dos demais, de uma alma racional, né? Essa questão da racionalidade. Então, quando ele vai falar dessa questão do homem, essa questão da alma racional, é essa alma racional que vai, então, conduzir ao homem ao seu fim, a sua causa final, que seria justamente o quê? A felicidade. Né? Então, a felicidade ela está aí colocada como esse fim último aí da vida humana. Né? É o movimento da nossa alma no sentido da excelência. E o que seria essa excelência? Seria justamente a virtude. E aí ele vai falar da ética da virtude. O que seria essa ética da virtude? A ética da virtude seria eu, por meio da minha racionalidade, buscar sempre o equilíbrio entre o excesso e entre a falta, entre a escassez, tá? Agora, eu consigo isso naturalmente? Não, eu tenho a potencialidade, não é inata em mim, mas eu posso caminhar para ela, então eu posso realizá-la. Como é que eu posso realizá-la? Por meio do hábito, tá? Então, ele vai falando aí dessa questão da virtude enquanto esse meio termo, e aí existem aí alguns exemplos, como, por exemplo, a coragem é uma virtude, né? O vício por excesso dela é a temeridade, e o vício por deficiência é a covardia, tá? Você tem aí outro exemplo, como essa questão da temperança. O vício por excesso dela é a libertinagem. E o vício por deficiência é a insensibilidade. Outra, vou falar só mais essa, tá, gente? Prodigalidade. O vício por excesso é o esbanjamento, né? E o vício por deficiência é a avareza. Então, se a gente busca racionalmente o equilíbrio, né, justamente entre o excesso e a deficiência, o excesso e a escassez, e isso só pode ser feito através de uma condução racional, é isso que vai nos levar à felicidade, tá? Então, por exemplo, eu quero ter saúde no meu corpo, eu quero a minha saúde no meu corpo, precisa que eu tenha uma dieta equilibrada, né? Então, tem que tomar cuidado com a questão, por exemplo, da gula, que seria o excesso, ou da inanição, né? Que já seria o excesso por falta. Então, você precisa procurar se manter sempre aí no meio do caminho, tá? No meio entre esses dois.
Ah, mas existem momentos, por exemplo, que você vê um brigadeiro, um bolo de chocolate, você não resiste. Está parecendo aquelas coisas de coach de coach de emagrecimento, né? A sua racionalidade é que vai fazer com que você procure sempre esse caminho do meio. Você vai se desviar? Vai se desviar, porque você também tem desejos, você também tem essa alma relacionada aos desejos, mas vai ser a racionalidade que vai te puxar para o caminho do meio, porque é isso que vai, então, permitir que você alcance a felicidade. E aí, gente, o Aristóteles, ele vai falar das virtudes cardeais, assim como o Platão, o Aristóteles, né? Ele vai falar da coragem, da moderação, da justiça e da sabedoria, tá? E ele vai considerar aí dois sentidos para a justiça. Um sentido mais geral, que está relacionado justamente com a virtude que os homens eles revelam em suas relações com os outros, tá? Garantindo justamente aí a felicidade da comunidade política. Então, é num âmbito maior, ok? Tratando justamente das relações dos homens uns com os outros, no caso, os cidadãos, como foi colocado aí no chat, ok? E aí você tem os sentidos mais específicos, mais particulares de justiça, né? Que está relacionada com o quê? Com cota de benefícios que os indivíduos eles devem receber e os ônus que eles devem suportar. E aí, nisso, de justiça particular, você tem dois tipos: a justiça corretiva e a justiça distributiva. Essa justiça corretiva, no caso, é como se as duas pessoas tivessem quinhões iguais, tá? Benefícios iguais. Só que uma quer pegar uma parte da outra, tá? E aí a justiça corretiva, ela vem justamente para quê? Para assegurar que cada um fique com sua cota igual. A justiça distributiva já é diferente. A justiça distributiva, a justiça corretiva, por exemplo, seria a relação entre dois proprietários. A justiça distributiva já seria uma relação entre cidadãos atenienses, mas de distintos patamares. Por exemplo, o que seria a remuneração do trabalho de um pedreiro e a remuneração do trabalho de um sapateiro, tá? Se a gente fosse, de uma certa forma, fazer essa relação para conferir a cada um conforme o seu trabalho, a gente tem aí, então, que ter no mínimo duas pessoas de categorias diferentes e dois bens. E para isso a gente teria que achar o quê? Um equivalente para que possa justamente a gente possa estabelecer essa relação, como por exemplo a moeda. Então a moeda ela seria capaz justamente de quê? De eu poder fazer a relação entre a remuneração do sapateiro e a remuneração do pedreiro. A casa ali que é construída vale tanto, aquele sapato que foi feito vale tanto. Então, aí você vai pensar justamente numa questão de um princípio de igualdade proporcional, tá? Mas entre cidadãos, ok?